Será que nós já conseguimos perceber que os testes de fé que Deus permitiu produziram crescimento espiritual em nossas vidas? Será que no fundo nós não temos medos sobre para onde Deus poderia estar levando nossas vidas ou o que Ele poderia estar pedindo para que fizéssemos? A palavra de Deus nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Vemos na palavra que o povo de Israel sempre deveria se lembrar de como o Senhor o guiou pelo deserto, por todos aqueles 40 anos, os humilhando e os testando para descobrir como eles responderiam e agiriam pela fé, se realmente o obedeceriam ou não. Os objetivos de Deus para a nossa vida nunca são realizados de forma imediata. Há sempre um período de espera. Os israelitas foram tirados do Egito e vagaram por 40 anos antes de entrarem na Terra Prometida, embora a viagem não devesse ter levado mais do que algumas semanas. Assim como os israelitas, às vezes pode ser culpa nossa ou pode até haver um propósito em nosso atraso. Atingir o propósito do Senhor para nossas vidas não será fácil. Haverá dificuldades. E já que os atrasos acontecem, o nosso Deus usa esses atrasos para nos preparar para as dificuldades futuras que virão. Deus também usa os atrasos para nos testar. Foi dito à nação de Israel que procurasse lembrar como o Senhor os guiou através do deserto durante 40 anos, humilhando-os e provando-os, para ver a reação deles e se eles realmente o obedeceriam. Então, quando o que Deus tem para nós parece estar atrasado, como deveríamos agir? Em primeiro lugar, não devemos ter medo. Abraçar o medo foi o primeiro erro que os israelitas cometeram. Podemos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Em outras palavras, o que eles disseram foi algo mais ou menos assim: por que deveríamos ir para lá? Estamos com medo. Os homens que mandamos dizem que o povo lá é mais forte e mais alto do que nós. Lá vimos também até descendentes dos gigantes. Eles são terríveis. Os israelitas tinham fé suficiente para sair do Egito, mas não tinham fé suficiente para entrar na Terra Prometida. Eles estavam com medo. O problema com o medo é que ele nos mantém no deserto, prolonga ainda mais o atraso. Muitos de nossos propósitos nunca se cumpriram, e não foi por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos, porque cremos e não damos um passo de fé. O antídoto para o medo é a fé, e isso acontece quando nos concentramos na presença de Deus. Devemos perceber que Deus está conosco. Devemos ter ciência plena disso. O Senhor Jesus está sempre conosco. Ele está sempre conosco. Podemos ler no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, da seguinte forma: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele está conosco agora, sempre esteve e sempre estará. Talvez estejamos atravessando a fase onde consideramos um atraso agora. Nós, às vezes, temos orado sobre algo que ainda não se cumpriu, ainda não aconteceu. Nós podemos até estar pensando
que Deus tenha se esquecido de nós. Deus não se esqueceu de nós. É um atraso que pode estar nos desenvolvendo e nos fortalecendo. Deus sabe exatamente o que temos passado. Ele quer construir o nosso caráter e quer que aprendamos a confiar nele. Nós podemos sempre contar com a ajuda do Senhor. Não tenhamos medo jamais.